Então, queridos, há algo profundo nessa atitude de Pedro e na atitude de Jesus. Por que Pedro pergunta exclusivamente para João? E por que Pedro não pergunta diretamente para Cristo, que ele queria saber? Não é diferente nos nossos dias. Isso aqui é um ensinamento para mim e para você. Para nós caminharmos com pessoas próximas a Cristo. Caminharmos com pessoas que têm relacionamento com Jesus. Aqui não se fala de quem tem cargos superiores uns aos outros. Porque até então, se fosse pela lógica humana, quem aqui é tido como líder dos discípulos é Pedro. Mas quem é tido como um relacionamento mais profundo com Jesus é João. Então, a inversão de papéis, olhando por essa ótica, é porque no reino de Deus, posições eclesiásticas, posições em que somos colocados, não define o nosso relacionamento com Cristo. Então, Pedro está querendo saber algo, e como ele não tem, não buscou até então esse relacionamento com Jesus, Pedro pergunta a quem tem. Por que Pedro não perguntou para Tomé? Por que Pedro não perguntou para qualquer outro discípulo? Porque poderia gerar como se fosse uma fofoca. Então Pedro realmente quer saber quem é. Ele quer tirar uma dúvida. Ele quer entender melhor a fala, ou melhor dizer, a declaração de Jesus. Ei, se aproxime, queira crescer ao lado de quem tem relacionamento com Cristo. Quem sabe achamos que porque fulano Bertrano, que tem um cargo a mais no reino de Deus, é quem nós devemos andar. Não, querido. A comunhão é com todos. Mas se nós queremos crescer em graça, temos que caminhar com quem tem relacionamento com Cristo. Por isso que Pedro e João tinham uma amizade tão profunda. Quando Jesus aparece ressurreto à beira do mar, em que Pedro está pescando mais alguns discípulos, quem avisa a Pedro que é Cristo que está à beira do mar é João. E por que João não pulou primeiro para se encontrar com o mestre? Porque quem está magoado é Pedro. Quem está ferido é Pedro. Isso mostra a relação de amizade entre Pedro e João. Um querendo o bem do outro. Não há disputa. Então observe, queridos, que Pedro faz sinal para João perguntar a Jesus. E quando João pergunta a Cristo de quem ele está falando, o texto que nós lemos, o verso 25 em diante. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Ou seja, querido, Jesus revela de forma indireta para o discípulo amado. Jesus poderia dizer, bem baixinho, é Judas, Pedro. E Jesus, como João está inclinado no seu peito,
Acredito eu, pelo que diz as Escrituras, que a resposta de Jesus é só para João, ao ponto de quem está na mesa não ouvir. E esse ato de dar um pedaço de pão molhado, aleluia, é um ato da cultura judaica daquela época, de hospitalidade, de honraria, de demonstração de alta confiança. Aleluia. Aleluia. Lavassura, bacalabá. Mesmo Jesus sabendo que Judas é o traidor, e após a sua fala de que um dos 12 há de o trair, Jesus fala no particular para João: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, aquele que eu honrar publicamente, aquele que eu demonstrar hospitalidade, aquela pessoa que eu ajudar, aquela pessoa que eu mais servir, aquela pessoa que eu mais demonstrar afeto, é quem vai me trair. Aqui Jesus não está se referindo exclusivamente a Judas. Aqui Jesus está falando mais dele do que o traidor. É como se Jesus dissesse para o discípulo amado: preste atenção, eu declarei que um de vocês vai me trair, e mesmo eu sabendo quem é, eu vou mostrar para você, João, que mesmo sabendo que ele me traiu, que ele vai me trair, perdão, eu vou dar para ele, eu vou oferecer para ele o que eu tenho de melhor. Vou mostrar quem eu sou perante uma ingratidão. Aleluia! Vou mostrar quem eu sou mediante uma traição. Eu sou Cristo. Eu sou amor. Jesus poderia dizer o nome de Judas. E para os demais discípulos, quem sabe não ouviu Jesus dizer que o traidor é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Quando Jesus faz o ato e todos observam, o que os discípulos enxergam é uma atitude de honraria da parte de Cristo para Judas. O que os discípulos não entendem é quando Judas sai. Quando Jesus diz: o que tem a fazer, faça logo. Os discípulos entendem que Judas estava indo comprar alguma coisa a mando de Jesus. Judas estava indo ajudar alguém. Porque a revelação de Jesus para João Batista foi para João Batista. Perdão, para João, o discípulo amado. A revelação foi para João. Aqui subentende que os demais discípulos não ouviram. Mas o que eles veem é Jesus honrando Judas no meio de todos. O pedaço de pão molhado, como eu disse, era uma atitude de honraria, de hospitalidade, de confiança, e que demonstra mais ainda o efeito que causou a traição de Judas. Vamos para o próximo vídeo.